Volta à Espanha 2021, 11ª etapa. Contra-relógio individual, 33,8 quilômetros. Vamos descobrir o que aconteceu com essa altimetria. Ficou claro durante a transmissão que diferentes atletas escolheram diferentes estratégias, basicamente duas estratégias. Primeira metade mais forte, segunda metade administrar, ou primeira metade administrar e segunda metade fazer mais forte. Todos os atletas que fizeram, que as primeiras parciais elas não eram tão incríveis, fizeram um ótimo contrarrelógio na segunda metade e, consequentemente, um ótimo tempo. Todos os atletas que fizeram as primeiras parciais extremamente rápidas, eles perderam muito tempo na segunda metade e o contrarrelógio, o tempo final não foi excepcionalmente bom. A única exceção foi o Primož Roglič, que fez um excepcional tempo do começo ao final. Então vamos mostrar os principais atletas. Magnus Curt Nielsen, mostrando que ele está em ótima forma, talvez a melhor forma da vida dele. Ele ganhou 3 etapas nessa volta à Espanha e ele foi o primeiro ciclista a fazer um tempo que seria difícil bater. Então ele pegou, assumiu o trono, né, no contrarrelógio com o melhor tempo e ficou esperando todos os atletas do contrarrelógio. Fábio Aru, esse foi o print que eu tirei assistindo a transmissão, tentando mostrar a despedida do Fábio Aru, última prova, o Fábio Aru que já foi campeão da Volta à Espanha, super jovem, talvez, enfim, o motivo para a aposentadoria talvez sejam motivos pessoais, de não encontrar motivação, não encontrar sentido para se dedicar tanto ao esporte, não encontrar os resultados que ele queria. De qualquer forma, a imagem de que ele estava satisfeito e talvez aliviado em poder se aposentar, e a equipe estava esperando para cumprimentá-lo. Esse é o Primož Roglič, absoluto nessa Volta à Espanha, um verdadeiro sniper do começo ao final, tranquilo, calmo, tiro certeiro, sem desespero, simplesmente algo a se espelhar. O Adam Yates, que estava na 4ª colocação, o que ele poderia fazer é tentar fazer o melhor contrarrelógio da vida dele para tentar sair da 4ª colocação e entrar no pódio e empurrar a cabeça do Jack Haig para baixo. Ele fez isso na primeira parcial. O Adam Yates foi um dos atletas que ficou claro que ele fez a primeira metade muito melhor e perdeu o tempo na segunda metade. Então chegou a um ponto que o Jack Haig ele tinha 29 segundos, o que é muito tempo para esses caras. O Jack Haig ele tinha um déficit de 29 segundos do Adam Yates nas primeiras parciais da primeira metade da prova. Esse é o Adam Yates cruzando a linha de chegada. E foi um excepcional contrarrelógio. O que ele não contava é que o Jack Haig iria conseguir reverter a diferença de 29 segundos e colocar tempo no Adam Yates. Então o Jack Haig ele foi intocável, a equipe Bahrein Victorious foi intocável. Eu acho que o pódio reflete exatamente o que deveria acontecer na Volta à Espanha. Exatamente. E esse é o Primož Roglič mostrando que ele é o dono da camisa vermelha, 3º título consecutivo. Ele ainda errou nessa curva, ficou indeciso, acho que ele estava tão concentrado ali que ele não percebeu que tinha uma fita. Ele ia passar direto na fita, mas consertou a rota, talvez tenha perdido alguns segundos. Isso no dropzinho final, nos 800 metros finais do contrarrelógio, tinha essa subida. Ele largou atrás do Enrico Mas, né? Porque eles largam inversamente em relação à classificação geral. Então o Primož Roglič foi o último a largar e o Enrico Mas o penúltimo. E o Primož Roglič ainda passou o Enrico Mas, fez o melhor tempo. Não existe maneira mais grandiosa de ganhar uma grande volta do que vencer o último contrarrelógio quando a grande volta termina com um contrarrelógio. É a forma que é indiscutível o título. Não existe a menor vírgula para alguém falar do Primož Roglič ou de qualquer atleta que vença a classificação geral
vencendo o contrarrelógio individual quando esse é colocado na última etapa. Ele colocou 14 segundos no Magnus Cort Nielsen, que é um absurdo de tempo. E essa é a comemoração que a gente se tornou comum vendo entre o Enrico Mas, que é mais do que merecido. Eu acho que o Enrico Mas, com certeza, e especialmente após o episódio do Miguel Angel Lopes, que foi muito infeliz da parte dele, eu acompanhei especialmente da mídia colombiana, e nem a mídia colombiana, nem os torcedores colombianos aceitam o que ele fez. Eu acho que a família dele acha que é justificável, com exceção da família dele, é muito difícil encontrar alguém que compreender o estresse, etc., é uma coisa. A maturidade como profissional de entender que é muito mais além do que ele, existem as pessoas que dependem dele, é outro cenário. Mas enfim, para o Enrico Mas, eu acho que deve ter sido um clima extremamente difícil nas últimas 3, 4 etapas, se não durante a volta à Espanha inteira. Então, eu acho que essa volta à Espanha foi do Enrico Mas. Infelizmente, dá para perceber que não tem absolutamente nada a ver com a Movistar. O cara ganhou uma volta à Espanha sozinho, ficou em segundo, o que é fantástico. Tomara que ele saia da Movistar e vá para uma equipe que entenda o que ele precisa. Ou, de repente, ele gosta, assim como o Valverde, e de repente ele encontra o caminho de lidar ali com a Movistar e ele se torna tão vitorioso quanto o Valverde. Essa é a Ambovisma, que na volta à Espanha talvez tenha tido um papel muito mais estratégico, muito mais silencioso, né, em relação ao Primož Roglič, porque o Primož Roglič, em todos os momentos decisivos, ele acabava definindo sozinho, mas a gente nunca sabe, a gente nunca consegue, como espectador, ter ideia do impacto positivo que a equipe tem lá nos 100, 150 quilômetros iniciais da etapa, ou no clima do ônibus. Acho que tudo isso interfere. Mas, de qualquer forma, indiscutível, mais do que merecido, não tem o que falar. Essa é a classificação do dia do contrarrelógio individual, Primož Roglič, Niense. O Egan Bernal fez um ótimo contrarrelógio, mesmo o Egan Bernal tendo feito um contrarrelógio fantástico, sem motivação, certo? Quando a gente tem que levar isso em consideração, ele não tinha a motivação, o desejo, a garra, a necessidade de fazer um contrarrelógio excepcional, e ele fez 1 minuto e 49 a mais do Primož Roglič, continua sendo, considerando esses fatores, continua sendo um contrarrelógio extremamente respeitável. Groschartner, Kruijswijk, Enrico Mas, 2:04 do Roglič, que é um dos, né, é o melhor contrarrelogista, afinal de contas o cara, ele é campeão olímpico. E Zegir, o que aconteceu? Esse é o Primož Roglič com o filhinho dele, meu serelepe, no pódio. E essa é a classificação geral. Primož Roglič, Enrico Mas, 4:42. A única coisa que o Primož Roglič fez foi ampliar a diferença dele em relação a todos os outros. E quando a gente olha a classificação geral, 4:42 do segundo. Jack Haig, a Bahrein Victorious não deixou o cara na mão nenhum dia. Então, quando a gente olha as características de determinados atletas, Jack Haig, ele precisa da equipe. Ele não é um atleta como o Primož Roglič, que tem uma qualidade individual que é absurda. Então, eu acho que é por isso que tem que salientar a equipe Bahrein Victorious. Para todo mundo que assistiu todas as etapas sabe que o Jack Haig, ele sempre estava acompanhado da primeira etapa, a 21ª etapa, ele está, com exceção do contrarrelógio individual, ele estava escoltado pela Bahrein Victorious, mesmo a Bahrein Victorious sendo uma equipe relativamente nova e talvez não tão experiente para lutar pela classificação geral, mas com certeza foi um resultado mais do que desejado. O Enrico Mas já comentei. A Dani Yates, eu sinceramente, a Ineos, sinceramente, para mim, ela nesse momento ganhou o Giro de Itália, ok, fantástico. A performance do Egan Bernal no Giro de Itália foi simplesmente algo de ficar arrepiado. Mas o que eles fizeram no Tour de France, o que eles fizeram, apesar de eles terem o terceiro lugar com o Carapaz no Tour de France, mas a gente precisa levar em consideração que é a equipe que de longe tem o maior budget, que tem os maiores ciclistas. Então, a minha pergunta é, por que o Adam Yates não era o cara da Volta à Espanha?
Por que eles não deixaram o Egan Bernal descansar? Por que eles não deixaram o Carapaz descansar? Por que eles não fizeram convocações para apoiar o Adam Yates e acreditar no Adam Yates? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que pro Adam Yates, ele chega com esse quarto lugar dentro do ônibus, joga lá a classificação, vai descansar e fala assim, meu, se vocês não acreditam em mim, tipo, quem que vai acreditar? Eu preciso ir para outra equipe. Enfim. Egan Bernal, De La Cruz, Sepkus, terminou na 8ª colocação. Martin e Grosschartner, 22 minutos. Olha o que aconteceu com a diferença de tempo. Quando você entra nas 3, 4 etapas finais, se o cara ele não tem a motivação, quando a gente olha essa classificação geral, a gente percebe o impacto da motivação. Porque esses caras, a partir do Yates para baixo, se o cara tivesse a motivação para brigar pelo top 3, entendeu? Eles não deixariam acontecer essas diferenças de tempo. 13 minutos, 18 minutos, 20 minutos. Só que daí chega num determinado ponto que o cara fala assim, meu, não tem o que fazer. Né? Eu acho que ali o único cara que era super gregário dos top 10, quem que é? O Sepkus, super gregário. O Egan Bernal não dá para saber qual que era a função dele. O Martin não era super gregário. O Grosschartner não era super gregário. Classificação geral é interessante, mas nada se compara à briga dos 3 primeiros. Fábio Jacobsen, camisa verde, meu, o que dizer, né? Depois do que aconteceu, ótima forma de voltar a encontrar o pódio e terminar com a camisa verde numa grande volta. Esse é o Storer, da DSM, com a camisa branca de pelotas azuis. Outra equipe não poderia ganhar o prêmio de melhor equipe na Volta à Espanha que não a Bahrein Victorious. Mais do que merecido, não precisa nem olhar a classificação, só pelo que eles fizeram, eles merecem a classificação. E esse é o Dino Mader, da Bahrein Victorious, que pegou a camisa branca apenas, de jovem talento, no lugar do Egan Bernal. Magnus Curt Nielsen foi o ciclista mais combativo da Volta à Espanha geral. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, sintam-se à vontade com os complementos, com as críticas, com as perspectivas da Volta à Espanha, com as especulações, com os boatos, com a fofoca e etc. Porque isso faz parte também. Incrível o que esses caras fazem. Bom, grandes voltas de 2021 acabaram, mas tem muita competição por aí, certo? Abraço e tchau.